Você vai aprender física, eu garanto. Fala fera, passei direto, olha aqui mais um vídeo exclusivo do Física Total para você hoje com uma super dica de composição de movimentos. Em primeiro lugar, lembra que compor é pôr com, juntar. Então quando você junta movimentos, você tem uma equação geral que é essa aqui, olha só. A velocidade resultante, ela é resultado de uma soma da velocidade relativa com a velocidade de arrasto. E antes da dica, é importante você lembrar as regras de adição de vetores. Mesmo sentido soma, oposto subtrai, perpendicular Pitágoras e a regra geral, que é a regra do paralelogramo. Então, muita atenção e cuidado com isso. Como é que a gente vai resolver problemas de composição de movimento de forma muito simples? É só lembrar da dica. 1, 3, 1, 2, 2, 3. Oi? 1, 3, 1, 2, 2, 3. 1, 3, 1, 2, 2, 3. 1, 3, 1, 2, 2, 3. Ives, entendi, foi nada. 1, 3, 1, 2, 2, 3 se refere a quem está em movimento e em relação a quem. 1, 3 vai ser nossa velocidade resultante. 1, 2 a nossa velocidade relativa. E 2, 3 a nossa velocidade de arrasto. Então, quando eu digo 1, 3, 1, 2, 2, 3, eu estou dizendo que a velocidade de 1 em relação a 3 é a soma da velocidade de 1 em relação a 2 mais a velocidade de 2 em relação a 3. Aí você diz, Ives, continuo sem entender. Por enquanto, 1, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 2, 3. Lembre disso. E lembre que o que você precisa identificar é quem é o nosso referencial fixo. Sempre que a gente fala de composição de movimento, tem alguém se movimentando em relação a alguém que é considerado fixo. Esse referencial fixo é o que a gente vai chamar do 3. Então, aquilo que está fixo é o nosso 3. E aí, tem alguém que está se movimentando, e atenção, a gente vai ter duas velocidades nesse caso. Uma velocidade que depende do esforço de quem se move e uma velocidade que não depende do esforço de quem se move. Ué, Ives, como assim? Imagina que você pula num rio. Olha, o rio é rio porque tem correnteza. Mesmo que você não faça esforço, a água leva você. Você se movimenta sem esforço porque está sendo arrastado. Então, olha só, velocidade de arrasto. Arrastado por quem? Pelas águas. Então, esse número 2 aqui é quem arrasta. No caso, seriam as águas. E arrasta em relação a quem? Arrasta em relação à margem que está fixa. Pronto. Então, quando você identifica o que está fixo e identifica quem arrasta, você já sabe quem está sendo arrastado. No caso, o nadador. Então, na hora que eu pulo na água do rio, em relação à margem que eu considero fixa, o nadador é arrastado pela água. Então, a água arrasta e o homem é arrastado. Então, quando eu digo 1, 3, eu digo quem é arrastado em relação a quem está fixo. Quando eu digo 1, 2, é a velocidade de quem está arrastado em relação a quem arrasta. E 2, 3 é a velocidade de quem arrasta em relação a quem está fixo. No caso do nadador, eu teria, por exemplo, que quem é arrastado é o homem, quem arrasta é a água, quem está fixa é a margem. Então, eu teria que o homem é arrastado em relação à margem e quem arrasta o homem é a água. Como ficaria a equação? V resultante é igual a V relativo mais V de arrasto. 1, 3, 1, 2, 2, 3. 1, 3, velocidade do homem em relação à margem é igual a 1, 2, velocidade do homem em relação à água,
e 2,3 velocidade da água em relação à margem. A velocidade resultante vai ser resultado da soma da velocidade do homem em relação à água mais a velocidade da água em relação à margem, que é chamada de correnteza. A gente poderia ter vários outros exemplos. Imagine alguém subindo uma escada, indo de um piso a outro em um shopping. Quem está arrastando quem? Isso, a escada. Então quem arrasta é a escada. Em relação ao piso fixo, ela arrasta o homem. Então a velocidade do homem em relação ao piso é a velocidade do homem em relação à escada, mais a velocidade da escada em relação ao piso. Imagine qualquer situação em que alguém se desloca dentro de outro móvel, por exemplo, um homem dentro de um trem. O trem arrasta o homem em relação ao trilho. Então quem está fixo é o trilho, quem arrasta é o trem, quem é arrastado é o homem. Então homem em relação ao trilho é a soma do homem em relação ao trem, mais trem em relação ao trilho. 1, 3, 1, 2, 2, 3. Simples assim. Acompanha que eu deixei uma lista e 3 exemplos para vocês.